Olá, você já ouviu falar em neurodivergência? Nós somos seres humanos e somos todos diferentes uns dos outros. Não tem ninguém que tem a mesma digital, não tem ninguém que tem o mesmo timbre de voz, cada um é único. E não é diferente com o nosso cérebro. Nossa constituição cerebral é diferente e cada pessoa age no mundo de uma forma diferente. Então, os neurodivergentes, eles têm uma constituição cerebral diferente. Às vezes eu penso que eu olho e entendo o mundo, e enxergo o mundo e sinto as coisas do mundo de uma forma e que o outro do meu lado está enxergando e sentindo da mesma forma que eu. Mas não. Às vezes eu não consigo entender e sentir da forma que o outro entende e do mesmo jeito ele não consegue entender e sentir na perspectiva que eu entendo o mundo. E aí, o que acontece? Nas nossas relações sociais, essas diferenças, elas vão trazendo dificuldades de convivência. E nessas diferenças, a gente precisa entender que cada pessoa reage de uma forma diferente aos acontecimentos. Quando eu tenho uma sala de aula com um monte de criancinhas, cada um veio de uma família diferente, teve uma criação diferente, teve estímulos de uma determinada forma, culturalmente aprendeu as coisas de uma determinada forma, e numa sala de aula eu misturo toda aquela galera junta, é claro que vai ter diferença e dificuldade de convivência e de tantas coisas. Os comportamentos são de acordo com aquilo que a gente aprende, e aí esses comportamentos são diversos. E a gente precisa entender sobre os cérebros, né? Sobre as constituições cerebrais, como as pessoas conseguem compreender o mundo, porque se a gente entender disso, a gente vai conseguir estabelecer uma convivência mais amistosa. Porque uma criança que não para sentada na cadeira nem um minuto, ela não consegue prestar atenção no que você está falando, ela não é só mal educada, né? Até quando a sociedade vai classificar uma sala de aula agitada, cheia de muitas crianças, como falta de educação, falta de limite, uma criança que seja mimada? Não é só isso, tem questões fisiológicas naquele corpinho que está sentindo o mundo de uma maneira diferente do que você sente. Além de, se nós estamos falando de sala de aula de crianças, você já tem uma formação cerebral madura em relação àquela formação cerebral que ainda está em processamento. Então, essas dificuldades, elas precisam de conhecimento para a gente aprender a lidar. Eu preciso aprender qual é a forma que eu devo lidar com aquela criança extremamente agitada, qual é a forma adequada que eu devo lidar com aquela criança que é extremamente agressiva, saber dar os comandos certos, saber dar o estímulo certo, guiar, né, e modelar da forma correta para que eu possa valorizar as potencialidades de todos e minimizar as dificuldades. Isso sim é você pensar em desenvolvimento, é você pensar em acolhimento e inclusão. Isso é inclusão. Aquele adulto chato, difícil de lidar, que tem no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, ele está enxergando o mundo numa ótica diferente da sua. Não quer dizer que você está certo ou errado, ou ele esteja certo ou errado. Quer dizer que são modos de interpretar, de sentir, de olhar o mundo que são diferentes. Aquele trauma que eu tenho de infância, de um grito que eu levei de uma professora, ele entrou em mim e transformou as minhas ações e o meu jeito de agir sobre determinado ponto de vista, diferente do jeito que atingiu uma outra pessoa. Às vezes uma pessoa levou o mesmo grito da mesma professora na mesma série, mas ela é um ser humano diferente e aquilo teve um impacto diferente na vida dela, e esse impacto diferente também impacta as diferenças de como a gente se comporta, como a gente lida com a vida, com as coisas, com as relações. Então a gente precisa de mais estudo, de mais capacitação,
de mais vontade de entender sobre o outro, mais empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro, é tentar enxergar como o outro está enxergando. É se colocar no lugar dele, na perspectiva dele, com as experiências que ele viveu, com a bagagem que ele carrega. Isso a gente nunca vai conseguir fazer, a gente nunca vai estar no lugar do outro, mas a gente pode tentar enxergar melhor de onde o outro enxerga. Eu não sei se eu sei explicar direito o que é neurodivergência, eu só sei que, principalmente para quem trabalha na área da educação e da saúde, precisa de mais conhecimento a esse respeito, para a gente poder alimentar as nossas relações de forma mais saudável e conseguir conviver de forma mais harmoniosa. Um beijo da professora Lenita.